Você tem 24 horas para deixar minha casa. A voz dele era fria, impiedosa. Ela apenas sorriu e entregou uma pequena caixa marrom. Ele hesitou. O milionário, acostumado a dar ordens, paralisou diante de uma simples faxineira com um segredo. O que havia naquela caixa? Quem era de verdade? Aquela mulher que limpava os cantos de sua mansão em silêncio. Ela poderia ser qualquer uma, mas era tudo o que ele jamais imaginou. Se você ama reviravoltas, histórias de superação e paixão improvável, já deixa seu like, se inscreva e comente. Você acredita que uma simples atitude pode mudar um destino inteiro? O som dos saltos ecoava pelos corredores de mármore da mansão Santoro. Melissa mantinha o olhar fixo, andando com a firmeza de quem conhecia cada canto daquele lugar, mesmo depois de 14 anos. O uniforme cinza de faxineira não diminuía. Sua presença havia uma elegância natural em seus movimentos, um contraste que deixava os outros funcionários intrigados. O relógio marcava exatamente 15h43, quando ela abriu a porta da ala privativa. Bruno Santoro não tolerava atrasos, muito menos invasões em seu território sagrado. A poeira dançava contra a luz que entrava pelas janelas francesas, enquanto ela deslizava os dedos pela antiga escrivaninha de mogno. 14 anos atrás, naquela mesma sala, sua vida havia mudado para sempre. O que diabos você pensa que está fazendo aqui? A voz grave e autoritária cortou o silêncio. Bruno Santoro estava parado à porta, os olhos verdes faiscando de indignação. O terno italiano impecável e os cabelos escuros perfeitamente alinhados compunham a imagem do poder que ele tanto se esforçava para manter. Melissa virou-se lentamente, um sorriso sutil nos lábios vermelhos. Limpando sua sala, Sr. Santoro. É o meu trabalho, afinal. Ninguém entra na minha ala privativa sem autorização expressa. Ele avançou 2 passos, a mandíbula tensa. Você é nova aqui? Porque claramente não conhece as regras. Nova? Ela inclinou levemente a cabeça, os cabelos castanhos escorregando sobre o ombro. Não exatamente. Esta casa guarda muitas memórias minhas. Algumas que o senhor talvez prefira esquecer. Bruno estreitou os olhos, finalmente prestando atenção real naquela mulher. Havia algo familiar em seu rosto, algo que o incomodava profundamente. Não me importa quem você pensa que é. Você tem 24 horas para deixar minha casa. 24 horas? Melissa riu suavemente, um som que enviou arrepios involuntários pela espinha dele. É tempo mais que suficiente, Sr. Santoro. Mas antes... Ela alcançou sua bolsa, retirando uma pequena caixa marrom, gasta pelo tempo. Isso pertence à sua família. O objeto pareceu congelar o ar entre eles. Bruno conhecia aquela caixa. Ela costumava ficar no escritório de seu pai, antes de desaparecer junto com tantos outros segredos. Onde você conseguiu isso? Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Seu pai me deu. Na última vez que nos vimos, nesta mesma sala. Melissa estendeu a caixa em sua direção. Vá em frente, Sr. Santoro. Algumas verdades precisam ser desenterradas. As mãos de Bruno tremeram levemente ao pegar o objeto. A madeira antiga estava morna do toque dela. Quando abriu a tampa, seu mundo começou a desmoronar. Dentro havia uma foto amarelada pelo tempo. Seu pai, Victor Santoro, sorria ao lado de uma jovem que ele reconheceu imediatamente. Os olhos, o sorriso contido, a postura elegante, eram os mesmos da mulher parada à sua frente. Junto à foto, um envelope selado com o brasão da família. Impossível, Bruno murmurou, seus olhos voltando para Melissa com uma mistura de raiva e incredulidade. Você é... Melissa Cavalcante. Ela completou, erguendo o queixo. A assistente da governanta que desapareceu há 14 anos, depois daquele incidente com seu pai. Memórias invadiram a mente de Bruno. O escândalo abafado às pressas, os cochichos pelos corredores, a mudança repentina no comportamento de seu pai. Ele tinha apenas 24 anos na época, ocupado demais com festas e mulheres para se importar com os dramas dos funcionários. Agora,
Aos 38, cada peça do quebra-cabeça começava a se encaixar. Por que voltar agora? Ele fechou a caixa com força, avançando até ficar a centímetros dela. O que você quer? Melissa não recuou. Seu perfume suave invadiu as narinas dele, despertando sensações que ele lutou para ignorar. Quero apenas o que me é devido, Sr. Santoro. Justiça, verdade e... Ela sorriu, um gesto que misturava desafio e promessa. Talvez um pouco mais. Você tem 1 hora, não 24, para sair da minha propriedade. Bruno rosnou, tentando recuperar o controle da situação. E leve suas mentiras com você. Mentiras? Melissa riu novamente, o som ecoando pela sala como música. Abra o envelope, Sr. Santoro. Seu pai deixou instruções muito específicas sobre o que fazer quando eu retornasse. A questão é, você terá coragem de enfrentar a verdade. Que ele escondeu? Antes que Bruno pudesse responder, ela virou-se e caminhou em direção à porta, os saltos marcando cada passo com precisão deliberada. No batente, parou e olhou por sobre o ombro. Ah, e Sr. Santoro, pode me demitir se quiser. Mas amanhã, quando o sol nascer, você vai implorar para que eu fique. A porta fechou suavemente atrás dela, deixando Bruno sozinho com a caixa, o envelope e uma tempestade de emoções que ele não sabia como controlar. Seus olhos alternavam entre a foto antiga e o selo intacto do envelope, enquanto sua mente gritava para destruir tudo aquilo, e sua curiosidade implorava para descobrir que segredo seu pai havia guardado por tanto tempo. Do lado de fora, Melissa sorriu ao ouvir o som do envelope sendo rasgado. Primeira peça do jogo, movida. Agora era apenas questão de tempo, até que Bruno Santoro descobrisse que ela não era mais aquela jovem inocente de 18 anos, e que sua volta à mansão Santoro era apenas o começo de uma história que mudaria a vida de todos para sempre. As mãos de Bruno tremiam enquanto seus olhos percorriam as palavras escritas na caligrafia elegante de seu pai. Cada linha era como uma punhalada em suas certezas, cada revelação um golpe em seu orgulho. A carta, datada de 2 meses antes da morte de Victor Santoro, começava de forma devastadora. Meu filho, se você está lendo isto, significa que Melissa Cavalcante retornou à nossa casa, e com ela, a chance de corrigir meu maior erro. Bruno deixou-se cair na poltrona de couro, a garganta apertada. O uísque que derramou no copo cristal derramou algumas gotas na carta, manchas que se misturaram às antigas marcas de lágrimas no papel amarelado. Melissa não era apenas mais uma funcionária. Ela era filha de Helena Cavalcante, o amor que abandonei por covardia há 30 anos. Quando descobri sua identidade, já era tarde demais. O estrago estava feito, e o escândalo que criei para afastá-la foi minha forma desesperada de enterrar a verdade. Maldito! Bruno atirou o copo contra a parede, cacos de cristal explodindo, como sua própria raiva. Todo o seu mundo, toda a imagem que tinha do pai, desmoronava com cada palavra lida. O som da explosão atraiu Melissa de volta à sala. Ela entrou sem bater, encontrando Bruno de pé, respirando pesadamente, os olhos verdes escurecidos pela fúria. Já descobriu o que seu pai fez comigo? Com minha mãe? Sua voz era calma, mas carregava o peso de 14 anos de dor contida. Você... Bruno avançou em sua direção, parando a centímetros de seu rosto. Você é minha... irmã? Melissa completou, um sorriso amargo nos lábios. Não, Sr. Santoro. Sua família não tem esse privilégio. Sou apenas a filha da mulher que seu pai abandonou grávida para se casar com sua mãe por conveniência social. Bruno recuou como se tivesse levado um tapa. As palavras dela confirmavam a confissão na carta, mas ouvir em voz alta era diferente. Era real. Inescapável. Por que voltar agora? Por que não antes? Ele perguntou, estudando cada detalhe do rosto dela, procurando e encontrando traços de seu pai que nunca havia notado antes. Porque agora tenho poder suficiente para enfrentar você de igual para igual.
Melissa caminhou até a janela, observando os jardins impecáveis da mansão. Nos últimos 14 anos, transformei a dor em força, a humilhação em determinação. Sua família me destruiu, mas eu me reconstruí. E o que você quer? Dinheiro? Reconhecimento? Bruno tentava recuperar o controle, apoiando-se na antiga escrivaninha. Melissa virou-se lentamente, a luz do fim de tarde criando um halo dourado ao seu redor. Quero que você sinta, Sr. Santoro. Que sinta a impotência de ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Que entenda como é ter seus sonhos destruídos por alguém que deveria protegê-lo. Eu não sou meu pai. Bruno explodiu, aproximando-se. Novamente. Não me responsabilize pelos erros dele. Não? Ela ergueu uma sobrancelha provocativa. E sua primeira reação não foi tentar me expulsar, exatamente como ele fez? Ameaçar e intimidar, como ele sempre fez. As palavras atingiram Bruno como um soco no estômago. Ela estava certa, e isso o enfurecia ainda mais. Antes que pudesse responder, Melissa continuou. Mas não se preocupe, Sr. Santoro. Não vim por vingança. Vim por justiça. E a justiça que quero. Ela deu um passo em sua direção, o perfume suave invadindo seus sentidos novamente. É fazer você questionar cada certeza que tem sobre sua família perfeita. Você não vai conseguir me manipular. Bruno tentou soar firme, mas sua voz traiu um tremor sutil. Não preciso manipular. Melissa sorriu, aquele sorriso que começava a assombrá-lo. A verdade fará isso por mim. E falando em verdade, ela retirou outro envelope da bolsa. Seu pai deixou mais do que apenas uma carta. Bruno observou o novo envelope com uma mistura de fascínio e terror. O que mais ele escondeu? Documentos, provas. Uma história de amor e traição que sua mãe nunca soube. Melissa colocou o envelope sobre a escrivaninha, mas principalmente a confissão de como ele forjou aquele escândalo para me afastar, quando descobriu quem eu era. O silêncio pesou entre eles, carregado de tensão e possibilidades não ditas. Bruno podia sentir seu mundo desmoronando, mas havia algo mais. Algo no jeito que Melissa o encarava, na forma como seu corpo respondia à presença dela, que o perturbava profundamente. Por que não divulgou isso tudo? Por que não destruiu nossa reputação? Ele perguntou genuinamente curioso. Por que destruição não traz paz, Sr. Santoro? Melissa ajustou a alça da bolsa no ombro, preparando-se para sair. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Agora quero que você aprenda também. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Ah, e sobre aquela ordem de despejo. Acho que vamos ter que renegociar os termos do meu contrato. Afinal, tecnicamente, metade desta mansão me pertence agora. A porta fechou suavemente atrás dela, deixando Bruno sozinho com suas certezas destroçadas e uma atração proibida crescendo em seu peito. Ele olhou para o novo envelope sobre a escrivaninha, sabendo que cada revelação o aproximava mais de Melissa, e que esse era exatamente o perigo. Do lado de fora, Melissa encostou-se à parede, permitindo-se um momento de vulnerabilidade longe dos olhos dele. Seu coração batia acelerado, não apenas pela confrontação, mas pelo modo como os olhos verdes de Bruno a perseguiam, pelo calor que emanava dele quando se aproximava. Controle-se, murmurou para si mesma. Isso é apenas o começo. Mas enquanto caminhava pelos corredores da mansão, Melissa sabia que seus planos de justiça estavam prestes a se complicar. Porque nunca, em todos os seus anos de preparação, ela havia considerado a possibilidade de se sentir atraída pelo filho do homem, que destruiu sua vida. A tempestade que se aproximava prometia ser mais intensa do que qualquer um dos dois poderia imaginar. A chuva castigava os vidros da mansão Santoro com violência incomum. Melissa observava as gotas escorrerem pela janela da biblioteca enquanto organizava uma pilha de documentos antigos. 3 dias haviam se passado desde a revelação e a tensão na casa era palpável. Um trovão estrondoso fez as paredes estremecerem. Do lado de fora, o jardim começava a alagar.
a água subindo rapidamente pelos degraus da varanda. O temporal que atingia a cidade era o pior dos últimos 50 anos, senhorita Cavalcante. A voz de Bruno soou atrás dela, formal e controlada. Preciso dos documentos da incorporação de 1992. Estavam no arquivo morto. Melissa virou-se lentamente, encontrando-o parado à porta. O terno hoje era azul marinho, os cabelos levemente desalinhados pela umidade. Havia olheiras sob seus olhos, sinal das noites mal dormidas que ela sabia que ele estava tendo. Que coincidência, Sr. Santoro. Ela gesticulou para as caixas ao seu redor. É exatamente o que estou organizando. Bruno entrou na biblioteca, fechando a porta atrás de si. O espaço pareceu diminuir com sua presença. Coincidência? Ou você planejou isso também? Nem tudo é sobre você. Melissa sorriu, aquele sorriso que o perturbava. Alguns fantasmas precisam ser organizados antes que a água os destrua. Como que respondendo às suas palavras, um novo trovão sacudiu a mansão. As luzes piscaram 1, 2 vezes, antes de se apagarem completamente. Perfeito. Bruno murmurou no escuro. Simplesmente perfeito. A luz de emergência acendeu segundos depois, banhando a biblioteca em um brilho azulado e difuso. Melissa continuou sua tarefa, aparentemente imperturbável. Os documentos estão aqui. Ela ergueu uma pasta antiga. Mas tem algo que você precisa ver antes. Não estou interessado em mais revelações suas. Bruno avançou para pegar a pasta, mas Melissa a manteve fora de alcance. Mesmo que seja sobre o verdadeiro motivo da morte do seu pai? O ar pareceu congelar entre eles. Bruno agarrou o pulso dela, forte o suficiente para sentir o pulso acelerado sob seus dedos. Do que você está falando? Ataque cardíaco. Foi isso que disseram, não é? Melissa não tentou se soltar. Mas o que causou o ataque? Que notícia? Ele recebeu naquela manhã? Você... Bruno apertou mais o pulso dela, aproximando seus rostos. Você sabe algo sobre a morte dele? Sei que ele morreu no dia em que descobriu que eu tinha comprado todas as dívidas da Santoro Incorporações. Melissa sussurrou, seus lábios perigosamente próximos. Sei que o grande Victor Santoro não suportou saber que a filha bastarda que ele rejeitou tinha se tornado mais poderosa que ele. Bruno soltou-a como se tivesse levado um choque. Impossível. As dívidas foram assumidas pela Berkeley Holdings. E quem você acha que é a proprietária da Berkeley Holdings? Melissa ajeitou o blazer do uniforme, uma centelha de triunfo, nos olhos. Surpreso por uma simples faxineira ter tanto poder, Sr. Santoro? O som de água invadindo o porão interrompeu a discussão. Bruno correu até a porta, abrindo-a para encontrar uma cascata descendo as escadas do subsolo. O arquivo! Ele exclamou empalidecendo. Todos os documentos originais estão lá embaixo. Sem pensar 2 vezes, Melissa correu em direção às escadas. Bruno agarrou seu braço. O que pensa que está fazendo? Salvando a história da sua família. Ela se soltou. Ou você prefere perder as únicas provas que tem da verdade? A água já chegava aos tornozelos quando eles alcançaram o arquivo. Bruno tentava abrir o pesado arquivo de metal enquanto Melissa empilhava caixas sobre as mesas. Essa água está subindo rápido demais. Ela alertou, a água já na metade, das canelas. Precisamos ser rápidos. O arquivo não abre. Bruno socou a porta de metal. A umidade deve ter emperrado o mecanismo. Melissa se aproximou, a água gelada fazendo-a tremer. Deixa eu tentar. Ainda lembro alguns truques da época, que trabalhava aqui. Ela se posicionou ao lado dele, seus corpos se tocando no espaço apertado. Com um movimento preciso, empurrou a porta para cima enquanto girava a maçaneta. O metal rangeu, mas cedeu. Como você... Bruno começou, mas suas palavras foram cortadas por um estrondo ensurdecedor. A força da água aumentou repentinamente, derrubando-os. Bruno segurou Melissa instintivamente, seus corpos pressionados contra a parede enquanto a água subia. Temos que sair daqui! Ele gritou sobre o barulho da enchente. O porão pode desabar!
Não sem os documentos! Melissa se desvencilhou, mergulhando no arquivo aberto. A água já chegava à cintura. Bruno xingou alto antes de segui-la. Na escuridão parcial, apenas iluminados pela luz de emergência, eles trabalharam freneticamente para salvar o que podiam. Melissa! Bruno chamou urgentemente. A estrutura está cedendo. Um novo estrondo confirmou suas palavras. Parte do teto começou a rachar. Melissa agarrou uma última pasta antes de sentir os braços fortes de Bruno a puxarem. Eles emergiram na biblioteca encharcados e ofegantes, segundos antes de ouvirem o som do arquivo desabando. A água continuava a subir pelo corredor, mas mais lentamente agora. Você é completamente louca. Bruno explodiu, ainda segurando os braços dela. Podia ter morrido lá embaixo. Me chamou de Melissa. Ela observou, um sorriso brincando nos lábios. Primeira vez desde que voltei. Bruno percebeu então o quanto estavam próximos. A roupa molhada de Melissa colava em seu corpo, os cabelos escuros pingando sobre a pele clara. Seu perfume, mesmo misturado com a água da enchente, o inebriava. Não mude de assunto. Ele rosnou, mas não se afastou. Por que se arriscar por esses documentos? Porque não são apenas papéis, Bruno. Ela usou seu primeiro nome deliberadamente, sentindo-o estremecer. São provas, da verdade, da sua história, da minha. A eletricidade voltou nesse momento, iluminando a biblioteca de repente. Mas nenhum dos dois se moveu. O ar entre eles estava carregado de algo mais potente que a tempestade lá fora. Que outras verdades você esconde, Melissa? Bruno perguntou, sua voz rouca. Seus olhos alternavam entre os olhos dela e seus lábios. Tantas. Ela sussurrou, erguendo uma mão para tocar o rosto dele. Mas hoje, você já descobriu o suficiente. Ela se afastou abruptamente, deixando Bruno com a sensação, fantasma de seu toque e um turbilhão de emoções contraditórias. Enquanto a observava se afastar, carregando as pastas salvas, ele percebeu que estava cada vez mais difícil manter o controle perto dela. Do lado de fora, a tempestade continuava, mas não era nada comparada à tormenta que se formava dentro da mansão Santoro. Uma tormenta de segredos, desejo e um passado que se recusava a permanecer enterrado. A noite caiu sobre a mansão Santoro como um manto pesado de escuridão. A tempestade continuava, menos violenta agora, mas persistente. Melissa estava sentada no antigo escritório de Victor, analisando os documentos que haviam resgatado do porão, quando as luzes falharam novamente. Desta vez, o gerador não funcionou. O clarão de um relâmpago iluminou brevemente o cômodo, revelando Bruno parado à porta, observando-a. Ele havia trocado o terno molhado por uma camisa branca e calça social escura. Seus cabelos ainda estavam úmidos, rebeldes de uma forma que o fazia parecer mais jovem, mais vulnerável. Os funcionários já foram embora. Sua voz soou mais suave que o normal. A enchente bloqueou as ruas do bairro. Melissa ergueu os olhos dos documentos, seu rosto apenas parcialmente visível na penumbra. Está me dando um aviso de despejo mesmo com esse temporal, Sr. Santoro? Pare com isso. Bruno entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. O som da madeira batendo ecoou como uma sentença. Pare de me chamar assim quando estamos sozinhos. E como devo chamá-lo? Ela provocou, levantando-se. A luz dos relâmpagos criava sombras dançantes em seu rosto. Bruno, o filho do homem, que destruiu minha vida. Ou talvez o homem que não consegue parar de pensar em você. Ele a interrompeu, sua voz carregada de uma emoção crua que a fez prender a respiração. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Melissa sentiu seu coração acelerar, traindo a calma que tentava manter. Não deveria pensar em mim. Não deveria fazer muitas coisas. Bruno avançou um passo. Não deveria querer você perto. Não deveria passar noites em claro revivendo cada palavra sua. Não deveria sentir ciúmes quando os outros funcionários olham para você. Isso é loucura.
Melissa recuou até sentir a escrivaninha atrás de si. Você sabe quem eu sou. O que sua família fez com a minha. Sei quem você era. Ele continuou avançando até ficarem a centímetros de distância. Mas quero descobrir quem você é agora. O trovão que explodiu lá fora pareceu sacudir as próprias fundações da mansão. Ou talvez fosse apenas o coração de Melissa, batendo tão forte que ameaçava romper seu peito. Você não sabe o que está dizendo. Ela tentou manter a voz firme, falhando miseravelmente. Essa atração é só resultado da tensão dos últimos dias. É mesmo? Bruno ergueu a mão, seus dedos traçando suavemente a linha do rosto dela. Então por que você está tremendo? Não estou... Melissa começou a negar, mas suas palavras foram silenciadas quando ele se inclinou, seus lábios roçando levemente seu ouvido. Você pode mentir melhor que isso, Melissa. Ele sussurrou, seu hálito quente contra a pele dela. Afinal, mentiu por 14 anos, não é? A provocação atingiu seu alvo. Melissa empurrou-o com força, seus olhos faiscando. Não se atreva a me julgar. Você não sabe nada sobre esses 14 anos. Então, me conte. Bruno agarrou seus pulsos, puxando-a de volta. Me conte cada detalhe. Como transformou dor em poder. Como se tornou essa mulher que me tira o sono. Para quê? Ela tentou se soltar, mas seu corpo atraía, ansiando pelo calor dele. Para você sentir pena? Ou talvez para encontrar uma fraqueza que possa usar contra mim, para entender? Bruno soltou seus pulsos apenas para segurar seu rosto entre as mãos. Por quê? Mesmo sabendo que não deveria, mesmo sabendo que é errado, eu só consigo pensar em fazer isso. O beijo começou como uma batalha. Seus lábios se encontraram com força, anos de raiva e desejo reprimido explodindo em um momento de pura paixão. Melissa agarrou a camisa dele, dividida entre empurrá-lo ou puxá-lo para mais perto. Bruno deslizou uma mão por sua nuca, aprofundando o beijo com uma urgência que a fez gemer. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais tempestade. Não havia passado. Não havia culpa. Apenas o calor de seus corpos, o sabor de seus lábios, o som de suas respirações entrecortadas. Foi Melissa quem quebrou o beijo primeiro, ofegante. Isso é loucura. Completa. Bruno concordou, sua testa colada à dela. Mas você sabe tão bem quanto eu que é inevitável. Nada é inevitável. Ela tentou se afastar, mas ele a manteve presa entre seu corpo e a escrivaninha. Eu voltei. Por vingança, não por... Por isso? Bruno a interrompeu com outro beijo, mais suave dessa vez, mais persuasivo. Suas mãos deslizaram por suas costas, provocando arrepios. Tem certeza? Melissa sentiu suas defesas desmoronando. Cada toque dele era como fogo em sua pele. Cada beijo uma promessa perigosa de algo que ela não deveria querer. Eu passei 14 anos. Ela murmurou contra os lábios dele, me preparando para destruir sua família. E em 4 dias, Bruno trilhou beijos por seu pescoço. Destruiu apenas minhas certezas. Um novo relâmpago iluminou o escritório, revelando documentos espalhados pelo chão. Provas de antigas traições agora, esquecidas no calor do momento. Melissa empurrou Bruno suavemente, criando espaço suficiente para respirar. Isso muda tudo. Ela disse, sua voz trêmula. Isso muda nada. Ele segurou seu rosto novamente. Você ainda tem seus segredos. Eu ainda tenho meu orgulho. Mas agora... Agora? Ela perguntou, temendo e ansiando pela resposta. Agora temos algo mais perigoso que vingança. Bruno roçou seus lábios nos dela. Temos desejo. E ele vai nos consumir até não sobrar nada além de cinzas. Como para provar seu ponto, ele a beijou novamente. Um beijo lento e profundo que prometia muito mais. Melissa correspondeu, sabendo que estava se perdendo em um jogo muito mais complexo do que planejara. Quando as luzes finalmente voltaram, eles se separaram ofegantes. O cabelo de Melissa estava desalinhado,
os lábios inchados dos beijos. A camisa de Bruno estava parcialmente aberta, marcas de batom em seu pescoço. Isso foi... Ela começou, ajeitando o uniforme amassado. Apenas o começo. Bruno completou, seus olhos verdes escuros de desejo. E você sabe disso. Melissa pegou sua bolsa e caminhou até a porta, parando antes de sair. Amanhã voltaremos a ser patrão e empregada? Amanhã... Bruno sorriu, aquele sorriso que agora a perseguiria em seus sonhos. Seremos o que o destino quiser. Mas agora sabemos que há fogo sob todo esse gelo. Ela saiu sem responder, seus passos ecoando pelos corredores vazios da mansão. Seu plano de vingança estava em ruínas, substituído por algo muito mais perigoso: desejo. E enquanto a tempestade continuava lá fora, Melissa sabia que a verdadeira tormenta estava apenas começando. No escritório, Bruno passou os dedos pelos lábios, ainda sentindo o gosto dela. Entre os documentos espalhados pelo chão, uma foto. Antiga o encarava. Seu pai e a mãe de Melissa, jovens e apaixonados. Um amor proibido que destruiu vidas. História tinha o hábito de se repetir na mansão Santoro. E dessa vez, as consequências prometiam ser ainda mais devastadoras. Amanhã chegou à mansão Santoro trazendo o cheiro de terra molhada e memórias da noite anterior. Melissa parou diante do espelho do pequeno quarto de funcionários, ajustando o uniforme impecável. Seus dedos roçaram os lábios involuntariamente, ainda sensíveis dos beijos de Bruno. Era a hora da verdade que ela guardou por 14 anos. O som de saltos ecoou pelos corredores vazios. Era cedo demais para os outros funcionários. Melissa carregava uma pasta antiga, suas mãos tremendo, levemente. Dentro, as últimas provas que ela precisava mostrar. O motivo real de seu retorno. Bruno já a esperava no escritório. Estava de costas para a porta, observando o jardim ainda alagado pela tempestade da noite anterior. Seu reflexo no vidro revelava olheiras profundas. Também não havia dormido. Precisamos conversar. A voz dela saiu mais suave que o pretendido. Sobre ontem à noite. Ele se virou, seus olhos verdes intensos a estudando. Sobre tudo. Melissa depositou a pasta sobre a escrivaninha. Sobre por que realmente voltei. Bruno se aproximou, mas manteve distância segura. O ar entre eles ainda faiscava, com a eletricidade da noite anterior. Pensei que já soubesse. Vingança. Justiça. A herança que meu pai negou à sua mãe. Não. Ela abriu a pasta com dedos trêmulos. É muito pior que isso. As primeiras páginas eram recortes de jornal antigos. Bruno reconheceu a data. 14 anos atrás, quando o escândalo explodiu. Mas havia manchetes que ele nunca tinha visto antes. Acidente na construtora Santoro deixa 3 mortos. Melissa leu em voz alta. Negligência suspeita em obra de luxo. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele. Você sabia que meu pai estava entre as vítimas? Bruno empalideceu. O quê? Antônio Cavalcante, mestre de obras. Ela continuou, sua voz tremendo. Ele descobriu que seu pai estava usando material de baixa qualidade, superfaturando contratos. Ameaçou denunciar. Não. Bruno balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Meu pai nunca... 3 dias depois, o andaime cedeu. Melissa. Puxou mais recortes. 3 mortos. Investigação inconclusiva. Caso arquivado após generosas doações da Santoro Incorporações à família das vítimas. Por que nunca soube disso? Bruno se apoiou na escrivaninha, suas pernas fracas. Porque seu pai era muito bom em enterrar segredos. Ela riu sem humor. Assim como foi bom em me afastar quando descobriu que eu estava investigando a morte do... meu pai. As palavras atingiram Bruno como golpes físicos. Cada revelação era uma nova rachadura em seu mundo perfeitamente construído. O escândalo. Ele murmurou, compreendendo finalmente. Não foi para esconder que você era filha da amante dele. Foi para me silenciar. Melissa confirmou, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Ele destruiu minha reputação,
Me acusou de roubo, me forçou a fugir. Tudo para proteger o Império Santoro. Bruno atravessou a distância entre eles em 2 passos, agarrando seus braços. Por que não me procurou? Por que não me contou a verdade? Você era igual a ele. Ela explodiu, lágrimas finalmente caindo. Arrogante, prepotente, obcecado por poder. Achava que dinheiro comprava tudo, que pessoas eram descartáveis. Eu mudei. Ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Mudou? Melissa se soltou, recuando. Ou só está fascinado pelo proibido, pela ideia de me ter, como seu pai teve minha mãe. Não ouse comparar. Bruno avançou, encurralando-a contra a parede. O que sinto por você? O que você sente? Ela o interrompeu desafiadora. Desejo? Culpa? Ou medo de que eu destrua tudo o que você construiu sobre as mentiras do seu pai? Em resposta, Bruno a beijou, não com a paixão da noite anterior, mas com desespero, com necessidade de provar algo que palavras não podiam expressar. Melissa resistiu por um momento antes de corresponder, suas lágrimas salgando o beijo. Quando se separaram, ofegantes, ele encostou sua testa na dela. Eu sinto tudo. Desejo, culpa, medo. Mas principalmente, sinto que você é a única verdade em meio a tantas mentiras. Não faça isso. Ela implorou, suas mãos agarradas à camisa dele. Não torne isso mais difícil. Mais difícil que o quê? Bruno se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Que sua vingança? Que seus planos de destruição? Que admitir que também sinto algo por você. Melissa confessou, sua voz apenas um sussurro. Algo que não deveria sentir, que não posso sentir. Por causa do passado? Ele traçou o contorno de seu rosto com dedos trêmulos. Por causa dos pecados do meu pai? Por causa do que preciso fazer? Ela se desvencilhou, voltando para a pasta sobre a escrivaninha. Isso é apenas o começo, Bruno. Há mais, muito mais. Então me conte. Ele a seguiu, sua presença uma sombra quente atrás dela. Me conte tudo. Deixe que eu carregue esse fardo com você. Melissa riu amargamente. Você não entende. Cada prova que encontrei, cada documento que reuni, tudo, aponta para uma conspiração maior que apenas a morte do meu pai. Ela espalhou mais papéis sobre a mesa. Contratos, relatórios financeiros, fotos antigas. Seu pai não estava sozinho. Havia outros, pessoas poderosas, e você... Eu, o quê? Bruno segurou seu queixo, forçando-a a encará-lo. Você herdou não apenas a fortuna deles, mas também seus segredos. Melissa tocou seu rosto suavemente. E quando a verdade vier à tona, não sei se conseguirei te proteger. Não preciso de proteção. Ele capturou sua mão, beijando sua palma. Preciso de você, da sua verdade, da sua força. Mesmo que isso signifique perder tudo? Ela perguntou, sua voz tremendo. O Império Santoro, sua reputação, seu lugar na sociedade? Mesmo que signifique perder o mundo inteiro. Bruno a puxou para mais perto. Porque já perdi minha alma para você. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Melissa podia ouvir seu próprio coração batendo, misturado com a respiração pesada dele. Lá fora, o sol começava a secar as poças da tempestade, mas dentro da mansão Santoro, uma nova tormenta estava apenas começando. Ainda há tempo, ela murmurou contra o peito dele. Tempo de parar isso, de fingir que nunca aconteceu. Não há volta. Bruno enterrou o rosto em seus cabelos. Não depois de você. Não depois dessa verdade. Melissa se afastou lentamente, recolhendo os documentos com mãos trêmulas. Então se prepare, Bruno Santoro. Porque a próxima verdade pode ser aquela, que destruirá nós dois. Ela caminhou até a porta, parando uma última vez. À noite, no jardim de inverno.
Trarei as últimas provas. E então você decidirá: seu império ou a verdade. Seu legado ou nós. A porta fechou suavemente atrás dela, deixando Bruno sozinho com o peso de gerações de segredos e a promessa de uma escolha impossível. No reflexo da janela, ele podia ver o retrato de seu pai na parede, o grande Victor Santoro, o homem que construiu um império sobre alicerces de mentiras. Sinto muito, pai, Bruno murmurou para o retrato. Mas escolho a verdade. Escolho ela. Enquanto o sol subia no céu, iluminando os jardins encharcados da mansão Santoro, 2 corações batiam em descompasso, contando as horas até um encontro que mudaria não apenas suas vidas, mas as fundações de um império construído sobre sangue e segredos. O sol se punha sobre a mansão Santoro, pintando o céu em tons de carmim. Melissa percorreu o corredor que levava ao jardim de inverno, seu coração martelando contra o peito. Não usava mais o uniforme de faxineira. Vestia um vestido azul noite, simples, mas elegante. Esta noite não haveria mais máscaras. O aroma de jasmim a atingiu antes mesmo de abrir as portas de vidro. Parou, surpresa. O jardim de inverno estava transformado. Velas flutuavam em pequenos recipientes de cristal, criando uma atmosfera etérea entre as plantas. Uma pequena mesa estava posta para 2, com porcelana fina e taças de cristal. Achei que era eu quem deveria trazer as surpresas esta noite, ela disse, sentindo a presença de Bruno antes mesmo de vê-lo. Ele emergiu das sombras, vestindo uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, que a fez estremecer. Pensei que poderíamos fazer isso direito. Bruno se aproximou, estendendo uma taça de vinho para ela. Uma última noite de pretensão, antes que a verdade mude tudo. Você cozinhou? Melissa perguntou, notando os aromas que vinham da mesa. Primeira vez na vida. Ele admitiu, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Risoto de cogumelos. A governanta quase teve um ataque quando me viu na cozinha. O gesto a desarmou completamente. Este não era o Bruno Santoro que ela conhecia, o arrogante CEO, o filho mimado de Victor. Este era apenas um homem, tentando construir uma ponte sobre um abismo de segredos e mágoas. Por que tudo isso? Ela perguntou, aceitando a taça. Porque quero que você veja que sou mais que o nome Santoro. Bruno tocou seu rosto suavemente. Que posso ser mais que os erros do meu pai. Melissa fechou os olhos, sentindo o calor de seus dedos. Você viu os documentos que deixei em sua mesa esta tarde? Vi. Sua voz endureceu levemente. Cada contrato, fraudulento. Cada ameaça velada. Cada vida destruída pelo Império Santoro. E mesmo assim... Ela abriu os olhos, encontrando seu olhar. Mesmo assim preparou tudo isso? Especialmente por isso. Bruno a conduziu até a mesa, puxando a cadeira, para ela. Porque entendi finalmente que você não voltou por vingança, voltou por justiça. O primeiro prato foi servido em silêncio. Melissa observou, fascinada, enquanto Bruno explicava cada ingrediente, cada etapa do preparo. Havia um orgulho quase infantil em sua voz que a fez sorrir involuntariamente. Está delicioso, ela admitiu após a primeira garfada. Quem diria que o poderoso Bruno Santoro tinha talento culinário? Tenho muitos talentos escondidos. Ele provocou, seus olhos brilhando à luz das velas. Como o de reconhecer quando estou completamente apaixonado por alguém que deveria odiar. A confissão pairou entre eles como uma borboleta frágil. Melissa sentiu seu coração falhar uma batida. Bruno... Ela começou, mas ele a interrompeu. Não, deixa eu terminar. Ele cobriu sua mão com a dele sobre a mesa. Passei o dia inteiro nos arquivos da empresa. Liguei para cada pessoa mencionada nos documentos que você deixou. Confrontei cada mentira, cada esquema. E... Melissa mal respirava. E você estava certa.
Sobre tudo. Bruno apertou sua mão. Império Santoro foi construído sobre corrupção, ameaças e sangue. Meu pai não era o homem que pensei que fosse. Sinto muito. Ela sussurrou, e realmente sentia. Podia ver a dor nos olhos dele. Não sinta. Ele se levantou, puxando-a consigo. Porque graças a você, posso finalmente fazer a coisa certa. Bruno a conduziu até uma mesa lateral, onde uma pasta grossa repousava. Amanhã de manhã vou entregar isso ao Ministério Público. Todas as provas, todos os nomes, todas as contas. Isso vai destruir tudo. Melissa alertou, seu coração disparado. A empresa, sua fortuna, seu nome. Que se destrua. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Prefiro construir algo novo, algo limpo, mesmo que tenha que começar do zero. Comigo? Ela perguntou, sua voz tremendo. Com você. Bruno encostou sua testa na dela. Se você ainda me quiser, depois que a poeira baixar. Melissa sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Tem mais uma coisa que precisa saber. Ela abriu sua bolsa, retirando um último envelope. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. O que é isso? Bruno perguntou, pegando o envelope. Última prova. Ela respirou fundo. Sobre quem realmente matou seu pai. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Bruno abriu o envelope lentamente, seus olhos percorrendo as palavras. Melissa observou cada emoção passar por seu rosto. Choque, incredulidade, horror e, finalmente, compreensão. Não foi um ataque cardíaco, ele murmurou, deixando os papéis caírem. Foi sua mãe. Melissa completou suavemente. Ela descobriu sobre o caso com minha mãe, sobre mim, sobre tudo. Bruno cambaleou para trás, apoiando-se em uma das colunas do jardim. Por isso ela viajou logo depois. Por isso nunca mais voltou à mansão. Eu não queria... Melissa se aproximou hesitante. Não queria que descobrisse assim. Não. Ele a puxou para seus braços repentinamente. Tinha que ser assim. Tinha que ser você. Sempre você. E então ele a beijou. Não com desespero ou paixão, mas com gratidão. Gratidão pela verdade, pela libertação, pelo futuro que agora podiam vislumbrar juntos. Quando se separaram, Melissa notou que também chorava. O que fazemos agora? Agora? Bruno sorriu, enxugando suas lágrimas. Agora terminamos nosso jantar. Amanhã, enfrentamos o mundo. Eles voltaram à mesa, onde o risoto esfriava esquecido. Mas não importava. Entre garfadas de comida fria e goles de vinho aquecido, construíram planos, compartilharam sonhos, começaram a tecer um futuro que nenhum dos dois imaginava possível há apenas alguns dias. Lá fora, a noite abraçava a mansão Santoro. Em Molch, algum lugar, um relógio marcava as horas, contando os minutos até o amanhecer que mudaria tudo. Mas ali, no jardim de inverno iluminado por velas, dois corações finalmente encontravam paz em meio à tempestade. Fica comigo? Bruno perguntou quando a última vela começou a fraquejar. Para sempre. Melissa respondeu, selando a promessa com um beijo. E enquanto as sombras dançavam nas paredes de vidro, os fantasmas do passado finalmente começaram a se dissolver, dando lugar a algo novo, algo verdadeiro, algo que nem mesmo as mentiras do Santoro poderiam destruir. O amor havia vencido a vingança. A verdade havia conquistado o poder. E no jardim de inverno da Mansão dos Segredos, uma nova história começava a ser escrita. O amanhecer chegou à Mansão Santoro com a promessa de mudança. Melissa acordou em sua pequena cama no quarto de funcionários pela última vez, seu coração dividido entre medo e esperança. Em algumas horas, todo o Império Santoro desmoronaria, e com ele, os fantasmas que a perseguiram por 14 anos. Seu telefone vibrou.
Uma mensagem de sua antiga chefe no banco de investimentos onde trabalhara em Londres. A vaga de diretora. Executiva ainda é sua. Pense bem, querida. Você construiu uma carreira brilhante. Vale a pena jogar tudo fora por vingança? Vingança. A palavra agora soava amarga em sua boca. Não era mais sobre isso. Não depois da noite anterior, não depois de ver a transformação genuína em Bruno, não depois de finalmente permitir-se amá-lo. O som de movimentação incomum no andar de baixo a alertou. Vozes exaltadas, passos apressados. Algo estava errado. Melissa desceu as escadas ainda arrumando o blazer novo que substituía definitivamente o uniforme de faxineira. A cena que encontrou no hall a fez congelar. Roberto Santoro, o tio de Bruno e principal acionista da empresa, estava cercado por seguranças. Onde está meu sobrinho? A voz dele trovejou pelo ambiente. Onde está o traidor? Senhor Roberto. Melissa avançou mantendo a voz calma. Bruno está... Você! Ele se virou, os olhos faiscando de ódio. A vagabunda que seduziu meu sobrinho. Devia ter adivinhado que estava por trás disso. Cuidado com suas palavras. A voz de Bruno soou da escada principal. Ele descia os degraus lentamente, carregando a pasta com as provas. Essa vagabunda, como você a chama, é a única pessoa honesta nesta casa. Roberto riu amargamente. Honesta? A filha bastarda de Victor que voltou para destruir nossa família? Por favor, Bruno, abra os olhos. Meus olhos nunca estiveram tão abertos, tio. Bruno parou ao lado de Melissa, sua mão encontrando a dela. E sei exatamente o que você fez. O rosto de Roberto empalideceu levemente. Do que está falando? Do acordo com os fiscais da obra. Bruno abriu a pasta, retirando documentos. Das ameaças ao pai de Melissa. Do dinheiro desviado para contas nas Ilhas Cayman. Mentiras. Roberto avançou, mas os seguranças, agora claramente alinhados com Bruno, o contiveram. Tudo manipulação dessa... E sobre isso, Bruno jogou um envelope na direção do tio. Reconhece a letra? As instruções específicas para adulterar o material de construção? Para ignorar os avisos do mestre de obras? Melissa sentiu suas pernas fraquejarem. Ali estava, a prova final de que Roberto, não Victor, havia ordenado a morte de seu pai. Você não entende. Roberto mudou de tática, sua voz agora quase suplicante. Tudo o que fizemos foi para proteger a empresa. Seu pai era fraco, sentimental. Alguém precisava tomar decisões difíceis. Decisões difíceis? Melissa finalmente encontrou sua voz. Matar 3 pessoas é uma decisão difícil para você? Eram sacrifícios necessários. Roberto explodiu. Como seu pai foi um sacrifício necessário, sua mãe intrometida. Silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Bruno sentiu Melissa estremecer ao seu lado. Obrigado, tio, ele disse calmamente, desligando o gravador em seu telefone. Era exatamente essa confissão que precisávamos. As portas da mansão se abriram, revelando policiais e promotores. Roberto empalideceu completamente, finalmente compreendendo a armadilha. Você não pode fazer isso. Ele sussurrou. Somos família. Família? Bruno riu amargamente. Família não mata. Família não destrói vidas inocentes. Família não... Ele olhou para Melissa, seus olhos suavizando. Família não machuca quem... Amamos! Enquanto os policiais algemavam Roberto, Melissa sentiu seu mundo girar. 14 anos de dor, de planejamento, de vingança. Tudo culminando neste momento. Você sabia? Ela perguntou a Bruno quando ficaram sozinhos. Sobre seu tio? Descobri ontem à noite, depois que você foi embora. Ele a puxou para seus braços. Os últimos documentos que você trouxe apontavam para ele. Passei a noite conectando os pontos, preparando a armadilha. Por isso não me contou. Melissa encostou a cabeça em seu peito. Para me proteger. Para nos proteger. Bruno corrigiu, beijando sua testa. Agora acabou. Podemos reconstruir tudo. Juntos.
O celular dela vibrou novamente. Outra mensagem do banco em Londres. Bruno a sentiu tensionar. Vai aceitar? Ele perguntou suavemente. A proposta em Londres? Melissa se afastou, olhando em seus olhos. Você sabia disso também? Tenho meus contatos. Ele sorriu. E sei que você construiu uma carreira brilhante nesses 14 anos. Não vou pedir que desista de tudo por mim. E a Santoro Incorporações? Ela perguntou. Agora que a verdade veio à tona, precisa de uma reestruturação completa. Bruno segurou seu rosto entre as mãos. Precisa de alguém com experiência em finanças internacionais, ética corporativa e... Seus olhos brilharam. Um senso inabalável de justiça. Melissa prendeu a respiração, compreendendo. Está me oferecendo a presidência da empresa, ele completou. Não por culpa ou compensação, mas porque você é a pessoa mais qualificada que conheço. E você? Ela perguntou, seu coração acelerado. Eu? Bruno sorriu, aquele sorriso que agora era só dela. Vou focar na parte da construção. Fazer as coisas do jeito certo dessa vez. Honrar a memória do seu pai, construindo algo que ele teria orgulho. Lágrimas escorreram pelo rosto de Melissa. De repente, todo o peso dos últimos 14 anos pareceu se dissipar. Não era mais a menina assustada fugindo de um escândalo. Não era mais a mulher determinada planejando vingança. Era apenas ela mesma, finalmente livre para amar, para construir, para viver. Aceito. Ela sussurrou contra os lábios dele. Ambas as propostas. Bruno a beijou profundamente, selando aquele momento para sempre em suas memórias. Quando se separaram, ele tirou algo do bolso. Uma pequena caixa de veludo azul. Tem mais uma proposta. Ele disse, sua voz tremendo levemente. Esta é a única joia da família que não foi manchada pela corrupção. Era da minha avó, uma mulher que sempre lutou pelo que era certo. Melissa ofegou quando ele abriu a caixa, revelando um delicado anel de safira. Casa comigo? Bruno perguntou, seus olhos verdes brilhando de emoção. Não hoje, não amanhã, mas quando terminarmos de reconstruir tudo. Quando o nome Santoro significar algo que possamos ter orgulho. A resposta dela foi um beijo, longo e profundo, cheio de promessas para o futuro. Lá fora, carros de polícia ainda ocupavam a entrada da mansão. Repórteres começavam a se aglomerar nos portões. O Império Santoro estava em ruínas. Mas, ali, no hall da mansão que havia testemunhado tantas tragédias, 2 corações finalmente encontravam seu recomeço. E quando Bruno deslizou o anel no dedo de Melissa, não era apenas uma joia. Era uma promessa de que, às vezes, o amor é mais forte que a vingança e a verdade mais poderosa que o império mais solidamente construído. 1 ano se passou desde aquela manhã fatídica na mansão Santoro. O sol de outono atravessava as janelas agora renovadas, iluminando um ambiente completamente transformado. Onde antes reinavam o frio mármore e a decoração austera, agora cores, quentes e toques pessoais, tornavam a casa verdadeiramente um lar. Melissa ajustou o porta-retrato sobre a lareira. Uma foto dela com sua mãe, Helena, tirada no dia do reencontro. Ao lado, a pequena caixa marrom que havia mudado tudo permanecia como lembrança silenciosa do passado. Pensativa, a voz de Bruno soou atrás dela, seus braços envolvendo sua cintura. Você sempre fica assim quando olha para essa caixa. Estou lembrando. Ela se aconchegou nele, observando seu reflexo no espelho da lareira. De como tudo mudou em apenas 1 ano. E como havia mudado. A Santoro Incorporações, sob a presidência de Melissa, havia se transformado em um exemplo de governança corporativa. O escândalo inicial deu lugar a manchetes sobre transparência e projetos sociais. As primeiras obras sob a nova gestão priorizavam moradias populares com qualidade. Um tributo silencioso a Antônio Cavalcante. Recebi notícias do advogado. Bruno comentou, beijando seu pescoço.
Roberto foi condenado. 20 anos. Melissa fechou os olhos, deixando a notícia ser absorvida. E sua mãe? Ainda na Suíça. Ele suspirou. Mas mandou uma carta. Quer nos conhecer? Conhecer você. Está pronto para isso? Ela se virou em seus braços, estudando seu rosto. Com você ao meu lado? Bruno sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Estou pronto para qualquer coisa. O som de passos no corredor os interrompeu. Helena Cavalcante, elegante como sempre, entrou na sala carregando uma bandeja de chá. Vocês dois não cansam? Ela provocou, colocando a bandeja sobre a mesa. Parecem adolescentes. Mamãe. Melissa corou, mas sorriu. Ver sua mãe feliz e estabelecida na mansão, agora morando no antigo quarto principal, era uma das maiores vitórias. Deixa os pombinhos, Helena. Carlos, o novo jardineiro e atual namorado de Helena, entrou trazendo biscoitos frescos. Lembra como éramos? O romance inesperado entre Helena e Carlos havia florescido nos últimos meses, trazendo ainda mais vida à mansão. Era como se o universo estivesse finalmente acertando suas contas. Falando em romance, Bruno pegou algo do bolso. Acho que está na hora. Melissa ofegou ao reconhecer o envelope. Era o convite de casamento que haviam projetado juntos. Tem certeza? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. A imprensa ainda não esqueceu completamente o escândalo. Que não esqueça. Bruno abriu o envelope, revelando o elegante convite dourado. Quero que todos vejam como o amor pode transformar até mesmo as histórias mais trágicas. Helena se aproximou, lágrimas nos olhos ao ler o convite. A cerimônia seria ali mesmo, no jardim de inverno renovado, o lugar onde, um ano antes, Bruno e Melissa haviam escolhido o amor acima de tudo. Tem mais uma surpresa, Bruno anunciou, entregando outro envelope a Melissa. Dentro havia documentos oficiais. Melissa os leu rapidamente, suas mãos tremendo. A Fundação Cavalcante. Ela olhou para Bruno sem acreditar. Um centro de apoio para famílias afetadas por acidentes de trabalho. Ele explicou, seus olhos brilhando. Financiado com parte dos lucros da Santoro. Seu pai, ele seria o primeiro a apoiar isso. Melissa não conseguiu conter as lágrimas. Helena abraçou a filha, enquanto Carlos discretamente limpava os próprios olhos. Mas tem uma condição. Bruno continuou, sua voz suave. Quero que você dirija a fundação. A empresa já está nos trilhos, e você sempre disse que queria fazer algo mais direto pelas pessoas. E a presidência? Melissa perguntou, embora já soubesse a resposta. Amanda está mais que pronta. Bruno sorriu, referindo-se à jovem executiva que Melissa havia mentoreado durante o ano. Além disso, sempre soube que seu coração estava mais na parte social que na corporativa. Melissa olhou ao redor da sala, absorvendo cada detalhe. As fotos nas paredes contavam a história de sua transformação. A primeira reunião como presidente, a inauguração do projeto habitacional, o reencontro com sua mãe, o sorriso de Bruno em cada momento importante. Sabe o que é engraçado? Ela disse, pegando a pequena caixa marrom da lareira. Quando voltei, achei que estava escolhendo vingança. Mas, na verdade, estava escolhendo cura. Bruno completou, beijando sua testa. Para todos nós. Helena e Carlos se retiraram discretamente, deixando o casal sozinho com suas memórias e planos. Lá fora, o jardim começava a se preparar para o inverno, mas dentro da mansão Santoro, agora era sempre primavera. Nunca pensei que diria isso. Melissa sorriu, colocando a caixa de volta em seu lugar de honra. Mas amo esta casa. Amo o que construímos aqui. E eu amo você. Bruno a puxou para um beijo suave. A faxineira que roubou meu coração e salvou minha alma. Ex-faxineira, por favor. Ela riu contra seus lábios. Agora sou a dona da mansão. A dona dos meus dias. Ele aprofundou o beijo. A dona da minha vida. O sol começava a se pôr, pintando a sala com tons dourados. Sobre a lareira,
A pequena caixa marrom guardava agora não apenas antigas mágoas, mas também novos começos. Dentro dela, junto com a foto que havia iniciado tudo, estava agora um novo conjunto de memórias. O primeiro convite para jantar, o anel de noivado, as manchetes positivas sobre a nova Santoro e uma foto recente de toda a família reunida no Jardim de Inverno. E enquanto Bruno e Melissa dançavam lentamente ao som de uma música que só eles podiam ouvir, os fantasmas do passado finalmente descansavam em paz. A mansão Santoro, antes palco de tragédias e segredos, agora era testemunha de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de curar até mesmo as feridas mais profundas. Para sempre? Bruno sussurrou em seu ouvido. Para sempre. Melissa confirmou, seu coração finalmente em paz. E assim, entre as paredes que um dia abrigaram tanto dor, floresceu uma nova história. Uma história de redenção, de recomeços, de amor acima de tudo. A história de uma faxineira que ousou desafiar um império e do homem que escolheu o amor acima do poder. A história de como, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa.